Olá, sejam bem-vindos ao Vetinar, um canal sem limites ao conhecimento. Eu sou o Adriano Carregaro e nesse curso nós vamos falar sobre ventilação mecânica na anestesia de cães e gatos. Os objetivos aqui são: entendemos o que é ventilação mecânica, quando precisamos utilizar a ventilação mecânica, quais são as vantagens e desvantagens da ventilação mecânica, quais são as principais modalidades ventilatórias na anestesia de cães e gatos, o que é shunt pulmonar e as principais manobras de recrutamento alveolar. Esse tema, ventilação mecânica na anestesia de cães e gatos, ele vem sendo bastante explorado nos últimos 10 anos. Ele passou a ser, inclusive, corriqueiro nas anestesias desses animais. Nesse curso, nós vamos abordar mais as modalidades ventilatórias voltadas para a anestesia em si. Nós não vamos falar aqui sobre ventilação mecânica utilizada na UTI, porque aí já é um assunto completamente diferente. A parte básica, ela obviamente vai funcionar para as duas situações, mas o emprego da ventilação mecânica ele já toma outro rumo nos animais internados. Então eu queria deixar bem claro que nós vamos falar aqui das modalidades ventilatórias exclusivamente utilizadas na anestesia, ok? Então esse é um detalhe bem importante. Quando a gente faz ventilação mecânica, nós estamos indo contra a fisiologia. Obviamente que é interessante por alguns aspectos, mas fisiologicamente ela não acontece. E isso gera estresse alveolar, ok? Bom, e nesse caso, mais precisamente na ventilação por pressão positiva, que também é conhecida como IPPV, que é a sigla em inglês, a gente vai ver que são duas possibilidades ali que a gente vai fazer. Ou a gente seta o ventilador pelo volume que está entrando, ou seja, a gente fala que ele é volume limitante, ou a gente seta esse ventilador pela pressão que vai ser a pressão máxima que os alvéolos vão atingir, na verdade a pressão intratorácica. Então, basicamente, a gente faz o seguinte: ou a gente seta o ventilador por volume, e aí a gente fala que a ventilação é ciclada por volume, ou seja, Volume Control Ventilation, que é a sigla em inglês, e aí a gente ajusta o volume, a pressão é variável, ou a gente faz por pressão, que é a ventilação ciclada à pressão, Pressure Control Ventilation. Aí a gente ajusta a pressão máxima e o volume ele fica solto, né? Ele fica variável, ok? Bom, então a gente já acertou o ventilador ali, né? A gente já escolheu se a gente vai fazer a pressão ou a volume. Lembrando que os ventiladores bons, né, de qualidade, eles vão dar essas duas opções para a gente, tanto ciclado a volume ou a pressão, e aí é só a gente largar lá que vai dar tudo certo. Não. Tem alguns outros detalhes bem importantes que a gente tem que lembrar para que a gente tenha o melhor padrão ventilatório possível, tirar o máximo de proveito dessa manobra, ok? Bom, então nós já falamos de setar o ventilador a volume ou a pressão. Se o nosso ventilador for bom, ele vai dar essa possibilidade de PIP, então nós vamos instaurar a PIP, né, que é basicamente ali no máximo 4, 5 centímetros de água para cães. Gatos, como eu falei, a gente não tem muita precisão ainda, e com isso a gente diminui drasticamente o shunt pulmonar no decorrer da anestesia. Mas a gente tem uma manobra bem legal também, bem importante, que chama recrutamento alveolar.